De novo. Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos começar a live sobre o câncer de mama e os aspectos psicológicos com a psiquiatra Júlia Frosi. Então, eu tô esperando a Júlia aqui, ela aparecer pra gente entrar ao vivo aqui. Então, hoje a gente vai conversar sobre todos os aspectos psicológicos que uma pessoa que tem o diagnóstico de câncer de mama enfrenta. E a gente vai conversar sobre como receber o diagnóstico, a gente vai conversar sobre a questão de como a gente pode ajudar um amigo ou uma pessoa próxima, um familiar que está passando por isso. E a gente vai conversar também sobre os aspectos da questão do estresse, da ansiedade e da depressão no surgimento e a influência que elas têm nas doenças crônicas em geral e não só no câncer de mama. Então eu convidei hoje a psiquiatra Júlia Frosi, ela está fazendo a formação dela também em psicanálise e a gente vai estar conversando sobre todos esses aspectos aí tão importantes. Só vamos esperar a Júlia aparecer aqui. Ó, tá aqui a Ju, apareceu. Agora é só aceitar. Vamos ver se ela aparece aqui. Oi, tudo Boa bem, noite, Júlia? Luciana. Boa noite, tudo Tudo bem? Obrigada bem? por ter aceito então o meu convite, né? A gente vai então aí conversar sobre esses temas tão importantes, né? E como é um aspecto delicado e difícil, né? De Uhum. tratar e de manejar com quem então já teve diagnóstico, com quem está passando por isso, né? Em todos os aspectos também relativos ao câncer de mama que tangem, então, o aspecto psicológico. Seja Uhum. bem-vinda, Júlia. Me fala um pouquinho de ti, Obrigada, me fala Luciana. do teu currículo e com o que tu tá trabalhando. Uhum. Luciana, queria primeiro te agradecer e te parabenizar por estar proporcionando esse espaço para a gente dividir algumas informações. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Poder Uhum, integrar áreas diferentes da medicina. Então, acho que isso uhum, é fundamental nesse momento. Queria te agradecer pelo convite. E eu fiz a minha formação, Luciana, toda na PUC. Fiz a uhum, faculdade de medicina lá, fiz a minha residência. Hoje eu faço formação psicanalítica na SPPA. Então eu uhum. trabalho, né, muito nessa área, tanto de clínica psiquiátrica quanto de psicoterapia. E acho que é fundamental a gente poder falar sobre isso. Sobre momentos, né, difíceis e diagnóstico de câncer, acho que isso é fundamental. Eu que já trabalho há muito tempo com isso, né, Júlia, e é essencial, assim, a gente ver que esse aspecto, como é difícil, mesmo pra gente que tem, né, bastante tempo aí lidando com isso, como é Uhum, difícil dar esse diagnóstico, como as pessoas recebem, às vezes, de formas tão uhum, variadas, e que, às vezes, eu sempre digo que a ficha, ela nem sempre cai na hora, né, às vezes vem depois, uhum, vem bem depois que o tratamento terminou, né, mas mais do que isso, né, do que a gente falar da questão do câncer de mama, de receber o diagnóstico, das fases que a gente vai passar por isso, de como familiar a gente pode ajudar, ou como amigo, né, do que falar e do que não falar, porque as pacientes me uhum, dizem, bah, olha, Luciana, tem os meus amigos, a minha família tá tentando me ajudar, mas não do jeito certo, né, e às vezes as pessoas estão uhum. todas cheias de boas intenções, né, mas eu queria também conversar bastante contigo em relação à questão da influência da ansiedade, da depressão e de todos esses quadros que a gente vê aí hoje em dia nessa vida tão corrida, na influência das doenças crônicas, né? Que a gente tem visto principalmente Sim. agora na pandemia. Eu posso falar por mim, assim, no consultório, a gente vê a questão, assim, da saúde mental e das doenças mentais piorou muito, né? Os quadros de ansiedade, de síndrome de pânico, Uhum. de toque até, né, de transtorno obsessivo compulsivo, principalmente relacionado à Sim. limpeza. E como isso afeta o dia a dia das pessoas, né? Me fala um pouquinho sobre isso, sobre a Uhum. questão da doença crônica influenciada pela saúde mental, pela depressão e pela ansiedade. Luciana, tem uma correlação direta com isso. Por quê? Uhum, Primeiro, uma pessoa que está deprimida, ela tem uma redução da adesão aos tratamentos.
Então, a pessoa que não está no seu jeito habitual e que está mais triste, que está com dificuldade de concentração, de sono, ela não tem como aderir a um tratamento da mesma maneira. Então, esse é um dos primeiros pontos. Fora que se a pessoa está mais deprimida, isso gera uma alteração de pensamento. E às vezes a pessoa tem dificuldade de se engajar. Por exemplo, vem pensamentos, olha, nem vale a pena investir, ou não quero viver, ou seria melhor morrer. Isso é um pensamento de sintoma depressivo. E isso interfere no tratamento de qualquer doença crônica. Então, eu acho que esse é um dos primeiros pontos que a gente tem que cuidar e muito. A gente sabe também que o número de dias de internação muda. Tem uma tendência em pacientes com câncer a ter mais dias de internação se tem um transtorno depressivo maior. Então, são várias interferências que ocorrem e que é por isso que é tão importante a gente poder tratar a depressão quando isso acontece junto com o diagnóstico de doença crônica ou de câncer. É fundamental, né, esse tipo de tratamento. A gente vê as mais diversas reações, né? Tem pacientes que já têm, né, por exemplo, um histórico de depressão ou de ansiedade e acabam tendo o diagnóstico do câncer, e aí isso acaba ficando, às vezes, mais evidente, né? Ou piorando. E tem pacientes que acabam desenvolvendo um quadro depressivo ou muita dificuldade até de encarar realmente o tratamento, como tu falou, né? E o que a gente vem falando, frisando muito agora nesse Outubro Rosa, que é o que eu gosto muito de bater na tecla, que não é só a questão da prevenção em si do câncer, mas a gente tem que tratar a nossa saúde como um todo, né? E eu tô falando bastante esse mês sobre os pilares da saúde, o sono, o gerenciamento do estresse, né? E a questão da atividade física, que são coisas que são muito interligadas por inúmeros motivos, mas também pela questão do bem-estar. E acaba que todos esses pilares, eles são afetados quando a gente tem um diagnóstico, assim, de câncer, né, Juliana? O que tu acha sobre isso? E interessante tu falares do estresse, Luciana, porque o que é o estresse? Estresse, o conceito, a etiologia dele é uma pressão. É uma pressão que é feita sobre uma matéria. Isso foi extrapolado para um campo psíquico. Então, o estresse é essa pressão que um psiquismo pode suportar. E o que a gente pode desenvolver para lidar com situações de estresse? Isso que tu falasse, né, que são coisas simples de alto impacto. Exercício físico, 30 minutos, 3 vezes por semana, isso tem realmente um impacto em reduzir, em ser um fator de proteção para transtornos mentais. Sono, higiene do sono, ter um horário fixo para dormir, para acordar, evitar cafeína, tratar um transtorno de insônia, se for o caso. Isso também é muito importante. Uma coisa que a gente chama assim de atividades dopaminérgicas. O que é isso, né? Atividades que geram prazer, que geram bem-estar. Eu costumo dizer que isso é uma medicação interna, porque a dopamina é um neurotransmissor que gera essa sensação de bem-estar e prazer. Então, ler um bom livro, assistir um filme, ter momentos prazerosos com amigos, com a família, isso faz diferença num tratamento. Poder ter esse tipo de estratégia, conexões com o trabalho, com a família. Rir mais, abraçar mais, né? Chorar, mas junto com alguém, né? Exatamente, compartilhar esses momentos. Essas conexões que são importantes. E no momento, assim, Júlia, de ter um diagnóstico, assim, de câncer de mama, né? Muitas pacientes ficam com insônia, né? Pela preocupação, enfim, não conseguem dormir, desenvolvem aquele quadro ali agudamente, não tinham antes. Sim. E muitas têm medo e me perguntam, eu não quero tomar uma faixa preta, eu não quero tomar um benzodiazepínico. E eu sempre oriento assim, ó, que num determinado momento a gente precisa dormir, seja de uma forma ou de outra, né? O que tu orienta, assim, para essa paciente que tá passando por isso, ou para qualquer outra pessoa que tá passando por um estresse agudo e que perde o sono? Tu acha válido usar os benzodiazepínicos, alguma coisa mais forte, por um período curto? Ou tu acha que não, que tem que esperar e passar por esse momento e ver se a insônia melhora sozinha depois? Perfeito. A resposta é depende. Depende porque essa é uma avaliação tão individualizada que é muito difícil a gente generalizar. Por que eu te digo isso, Luciana? Porque a insônia pode ser secundária. Pode ser secundária
tanto a um transtorno de humor, depressão, ansiedade, às vezes a queixa que vem é insônia. Quando a gente vai investigar, tem muita coisa por trás. E aí não Sim. adianta tratar a insônia sem tratar o transtorno primário. Então, uma das primeiras coisas é excluir se tem alguma outra causa que possa estar gerando essa insônia. Segundo ponto, existe, né, um medo em relação aos benzodiazepínicos, que são os diazepams, os pãs da vida, né? Os pãs. Lorazepam, exato. A receita E azul, aquela. receita azul. E qual é a grande questão dos benzodiazepínicos? Eles têm uma indicação, né? Uma medicação, que bom que existe o benzodiazepínico, mas para indicações certas e pontuais. Então, não é todo paciente que tem indicação de usar um benzodiazepínico. Depende do tipo de insônia, depende se é secundária algo ou não, se é temporária ou não. Então, isso é muito individualizado. Hoje, Luciana, existem outros tratamentos medicamentosos que também podem ser usados para insônia. Certos tipos de antidepressivo, e mesmo quando não se tem uma depressão associada, podem ser usados para insônia. Qual é a grande questão? E aí, para o câncer de mama? A gente tem que ter um cuidado com os antidepressivos, porque nem todo antidepressivo pode ser usado, né? Exato. Principalmente tem algumas pacientes que usam tamoxifeno, por exemplo, anos, né, depois de um Interfere tratamento, na metabolização, né? Tem que cuidar um pouquinho. interfere muito, então tem que escolher bem, né, qual é o tratamento Uhum. para quem, que sintoma tem, isso é muito individual. Eu toquei nesse tópico porque no consultório, sem dúvida, o que eu recebo, as maiores assim, queixas e o maior pedido que eu recebo diariamente, aí, paciente com câncer ou sem, é prescrição de antidepressivo de remédio para dormir. Né? E é uma Uhum, coisa que eu sempre bato muito nessa tecla, dessa questão importantíssima que tu falou, do diagnóstico correto, não é simplesmente prescrever um tarja preta, né? Um benzodiazepínico que tá tudo certo. fundamental. E a questão também, eu acho importante que tu já falou da higiene do sono, né? As pessoas, elas andam dormindo, indo dormir mal, e aí querem dormir bem Uhum, depois. O que é ir dormir mal? É ir dormir no ambiente com luz, com tudo que é botãozinho piscando, com tela de celular, né? A gente sabe que isso inibe a produção de melatonina e aí a gente já não uhum. dorme tão bem. Com barulho, né? Num ambiente que não seja calmo, que não seja repousante, feito para isso, e não ter horário para ir dormir, né? Então, essa higiene do sono é uma coisa que faz muita, muita, muita diferença e que a gente acabou perdendo um pouco isso, né, Juliana? O que tu acha? Fala Uhum. sobre isso um pouquinho. Insônia é uma das coisas que eu mais vejo no consultório. Como eu te disse, Luciana, É assim, tem incrível, né? inúmeros diagnósticos que são concomitantes ou às vezes até que geram insônia. A gente tem que diferenciar até se realmente é uma insônia, né? Tem muitos pacientes que têm ansiedade, não conseguem dormir, tem aquela insônia, abre aspas, inicial, porque tem Uhum, ansiedade, não conseguem desligar, não conseguem pegar no sono. Às vezes o paciente tem um atraso da fase do sono, ou seja, na verdade ele não tem insônia, ele dormiria das 2 da manhã ao meio-dia. Só que como tem que uhum, acordar cedo para trabalhar, então ele acha que tem insônia. E os uhum. tratamentos mudam. Um tratamento de Totalmente atraso da fase do diferente. sono não é o mesmo, Uhum, exato. Então a gente tem que fazer um bom diagnóstico diferencial. E por uhum, isso, Luciana, eu sempre reforço o quanto é importante a gente poder integrar várias áreas da medicina. Eu acho que um paciente que tem um diagnóstico de câncer, que pode ter uma insônia secundária, inclusive, a isso, é fundamental que faça uma avaliação psiquiátrica. Às vezes a gente tem um estigma. Ah, mas eu vou constar com um psiquiatra? Não uhum. preciso. Ou por que que eu vou constar com um psiquiatra? E, na verdade, é uma coisa super prevalente, insônia, depressão, ansiedade. Então, eu acho que a gente tem que tirar um pouco esse estigma, né? Que tanto o câncer, a palavra câncer tem esse estigma, quanto os transtornos mentais. Então, o que a gente está fazendo aqui, que é falar sobre isso, é fundamental, porque tira esse estigma, esse tabu, assim, de não consultar um psiquiatra ou não falar sobre o câncer. A consulta com o psiquiatra, a terapia, ela teria que fazer parte, na verdade, da abordagem Uhum, multidisciplinar. Em muitos serviços a gente já tem, pelo menos, avaliação com psiquiatra ou uma psicóloga, né? Para fazer uma uhum, avaliação.
Porque o câncer de mama realmente ele é uma doença, uma patologia de tratamento multidisciplinar, não é? É o mastologista, é o oncologista, é o radioterapeuta, é a fisioterapeuta, depois tem o psiquiatra e tem todos esses tratamentos a gente precisa estar integrado, né? E Sim. o que eu acho importante também que tu falou, porque a gente vê muito assim, às vezes o paciente está muito concentrado ali naquela fase inicial, tem o tratamento, tem o diagnóstico, começa o tratamento que é pesado, faz tudo, cirurgia, químio, rádio, depois começa lá o Uhum. tamoxifeno ou a, a hormonoterapia via oral, e aí lá de repente terminou o tratamento. E o que que eu vejo? Eu Uhum. vejo muito nessa fase que é aí às vezes que cai a ficha e que os sintomas Uhum. depressivos eles acontecem mais. Por Exato. quê? Porque a paciente às vezes ela se sente fragilizada ou ela sente que não está mais tratando, tem uma sensação de que não está mais fazendo nada por si. E né, as consultas também médicas elas espaçam mais e às vezes a paciente tem mais tempo e começa a pensar sobre o que passou e aí vem os Uhum. sintomas. Então, o que, que eu acho importante é essa questão de reabilitação mental, física e social também. Quando a pessoa vai voltar para o seu trabalho, para o seu convívio social, é super importante, porque às vezes aí é que na Uhum. reentrada que os sintomas aparecem, né, Julia? Fala pra gente o que, que tu acha sobre isso. Perfeito. Eu acho que é muito pertinente essa observação, Luciana, porque, primeiro, depressão, se a gente for comparar assim, a incidência de depressão na população geral, que é 4, agora está beirando 5%, que já é muito. Quando a gente fala em pacientes com diagnóstico de câncer de mama, num primeiro ano de tratamento, essa incidência passa, aqui em estudos brasileiros, tá? Tô me reportando a esse tipo de estudo, para 33%. É um É muito aumento alto, né? muito significativo. E quais são Uhum. os dois momentos em que isso fica com uma incidência maior? Não é que não possa ocorrer em outros momentos do tratamento, mas tem dois que são principais, que é no diagnóstico e que isso pode até gerar um transtorno de estresse pós-traumático, né? Uhum. Pacientes que inclusive não conseguem ouvir sobre câncer, tratamentos e que ficam realmente com uma reação em relação ao diagnóstico e uma reação de estresse e que podem desenvolver sintomas depressivos nesse momento. E o segundo momento é justamente esse que tu falasse. Por quê? Porque muitos pacientes usam a sua energia para Uhum. lutar contra um inimigo que está ali. Então, Uhum. colocam força naquilo, o que é fundamental e importante. Só que o que, que acontece? Daqui a pouco o paciente está em remissão ou cura e tem a alta, ou começa a espaçar, né, em relação à necessidade das consultas médicas, e aí aquele inimigo não está mais lá. Uhum. E é justamente nesse momento em que aquela energia toda está voltada para combater um inimigo que pode ter essa queda. E aí é um momento que o sintoma depressivo pode se desenvolver, enfim, e aí a gente tem que ficar muito vigilante para poder tratar. Eu vejo muito frequentemente isso na prática, né? E anos, enfim, tratando disso, a gente acaba realmente percebendo que o momento de reentrada, quando termina tudo, às vezes ele é bem problemático, Uhum, não é só quando recebe o diagnóstico, é como tu falou, é guardar todas as energias e usar todas as energias ali no momento para combater o câncer, e depois, de uhum, certa forma, tá totalmente assim desgastado e não ter mais energia para continuar, né? E uhum, falando especificamente, né, de câncer de mama, a mama é um órgão assim especial para a mulher. Todos os cânceres são importantes e uhum, são doenças graves, mas a mama ela tem todo um outro significado, né, de muito delicado, muito íntimo, né? Representa a feminilidade, representa a uhum, sexualidade, representa a reprodução, a maternidade, né? Tanto pela questão uhum. feminina quanto pela questão da amamentação. Então, mexe Sim. muito, muito intimamente isso com a paciente, por também estar exposto, porque às vezes a cicatriz está ali, às vezes a falta da mama está Uhum, ali, mexe em autoestima também, né? E a gente vê que os conflitos são muitos, assim, tanto da questão de autoimagem corporal, de aceitação, quanto da imagem que a pessoa faz de si ou com o parceiro também, uhum, né? E aí veria
toda uma outra questão que a gente poderia ficar uma live só falando Sim, sobre sexualidade, exato. né? No câncer de mama, que é uma coisa super, super importante, muito difícil de falar também, porque mexe com Uhum, tudo isso. E então é sim, é um câncer um pouco diferente que tem afetado por esse sentido, por essa delicadeza desse tópico de ser uma coisa muito íntima e uhum, muito do feminino, né? E que sim. mexe com a mulher que é a mãe, o centro da família, e tem cada vez atingido pacientes mais jovens, né? E a gente tem tido pacientes extremamente jovens, com menos de 35, com menos de 30 anos, com câncer de Uhum, mama. E tudo isso que representa também para essas mulheres que às vezes não tiveram nem filhos ainda, né? Nem amamentaram e tá uhum, com a questão do câncer de mama já lidando com isso, né? Qual sim. seria a tua orientação, Júlia, assim, para as pacientes em geral? Assim, olha, estou com câncer e agora, né? Estou com câncer de mama, que é o título da nossa live. Uhum. Bom, primeiro isso da feminilidade, Luciana, principalmente a nossa cultura ocidental tem algo muito voltado assim para o físico. E Uhum, feminilidade tem sim a ver com o físico, mas não só com uhum, isso. Então, eu acho que exatamente. poder resgatar coisas do Uhum, feminino e o significado e ressignificar isso. Tu falasse uhum, em relação à sexualidade, à parceria, e eu acho que isso é uhum, fundamental, porque é o que envolve não só a paciente que está com câncer de mama, mas o parceiro ou parceira que ela tem. Então, eu acho uhum, que ter uma abordagem mais integrada também com quem acompanha de perto isso é o que faz diferença. Quando falasse, bom, e agora? A primeira coisa que me ocorre é que isso é muito individual, cada paciente vai responder de uma maneira e de uma maneira diferente. Nem toda uhum, paciente vai ter a mesma reação ou tem o mesmo psiquismo para lidar com uma situação dessa. E isso é esperado. Por quê? Cada paciente tem um temperamento, tem história de vida prévia, tem experiências prévias, e isso vai definir como cada um vai lidar. Então a gente tem que uhum, respeitar essas diferenças e saber que isso é um processo, que não tem um certo, um errado, e que tudo nesse momento em relação ao tratamento, ao diagnóstico, importa. Importa porque interfere diretamente em como a paciente vai se sentir, como é que vai ser fazer uma quimioterapia, como é que vai ser fazer uma mastectomia. Então, isso tem que ser visto com delicadeza, assim. Eu acho que com afetividade, porque é uma coisa que realmente interfere uhum. na própria visão que a paciente tem de si. E fala pra gente, Júlia, sobre aquelas fases, né, de negação, revolta, Uhum, aceitação. Como é que é esse sim. processo todo para quem recebeu, né, um diagnóstico assim? Uhum. É que são fases, a gente chama de fases do luto, e o luto acontece em toda situação de perda na vida, né? A gente tem essa ideia assim, o luto pode acontecer em várias situações. Por exemplo, ter um filho não deixa de ser uma situação de luto porque algo se perde, né? Um Uhum, casamento pode ser uma situação de luto porque algo se uhum, perde. Uma situação difícil, encarar um diagnóstico de câncer envolve um processo de luto. Por quê? Porque existem perdas. Existem uhum, perdas, daqui a pouco a paciente vai ter que deixar de trabalhar por um período, ou vai ficar um tempo sem ver os filhos, ou vê-los com menos frequência, vai ter que se deparar com tratamentos de quimioterapia, mastectomia, então isso envolve uma perda. Como é que as pessoas reagem em relação a isso? Não tem uma regra geral, mas tem algumas fases que podem oscilar e intercalar. Que fases são essas? Negação, de não, mas eu não quero ouvir, ou não quero saber sobre o tratamento, ou vou embora. Talvez tu tenha essa experiência com alguns pacientes que uhum. no início Sim. não querem ouvir, ou enfim, não querem saber, que tem um componente de negação. Isso pode depois evoluir, ou enfim, vir numa sequência, um momento de raiva, de irritabilidade, por que é comigo, por que agora, uma Uhum, revolta em relação a esse diagnóstico, uma uhum, tentativa de negociação ou barganha. E agora? Né? Será que não dá para fazer isso? Será que se eu fizer isso não vou melhorar? Então, isso também faz parte desse processo. uhum, Depressão e sintomas
alguns sintomas de tristeza. Isso também faz parte de um processo de elaboração. Até que vem a aceitação. Bom, ok, tenho câncer de mama, esse é o tratamento, tenho as informações, vamos ver o que eu vou fazer com isso. E isso pode oscilar, mesmo depois de uma fase de aceitação, pode ser que irritabilidade venha, sintoma depressivo venha. Elas podem se confundir um pouquinho, as fases, se sobrepor um pouquinho às vezes, Exato, né? exato. E é normal que isso aconteça. E o que tu sugere, assim, para cada uma dessas fases? Por exemplo, às vezes a gente tem realmente dificuldade de encontrar as palavras, porque o outro dia alguém me falou assim, esse negócio eu não quero mais ouvir um dia depois do outro, né? Sabe que a gente tenta dizer, não, vamos um dia depois do... E a pessoa estava absolutamente super irritada com isso, já tinha ouvido muito, provavelmente não ajudou ela, né? Então, às vezes a gente tem dificuldade até mesmo de achar as palavras, né? Do que dizer para paciente que está passando por isso, né? Ou não só a paciente, no caso, né? Mas quando a gente está, então, como familiar, como amigos, como é que a gente pode ajudar o paciente que está passando por essas fases? Então, da negação, por exemplo, né? Como é que a gente pode fazer? E quando ela está revoltada, quais palavras? O que a gente pode dizer para ajudar? Ou, às vezes, não só palavras, ações mesmo, né? Quem está perto fala, fica quieto, só... O que a gente pode fazer? É a ideia, assim, bom se tivesse, né, uma receita para todas as fases, o que a gente poderia fazer. O que me ocorre, que eu acho fundamental, é que o acolhimento dessas fases, e eu faria uma observação, porque essas fases não ocorrem só para paciente, isso ocorre também para os familiares. Né? Um cônjuge, filhos também podem passar e passam por essas fases todas. Então, quando eu me refiro assim a um acolhimento e a um tratamento, eu estou englobando essas pessoas que convivem e que passam por essas fases também. Muitas vezes a gente se preocupa, né, em relação a paciente com isso, e tem que se preocupar mesmo, tem que acolher, mas a gente esquece que tem todo um entorno, que tem pessoas que estão próximas e que estão passando pelas mesmas fases e vivendo em conjunto a mesma situação. Então, acho que o acolhimento dos familiares tem que ser observado. Uma coisa que eu acho que vale a gente ter em mente é que é fundamental respeitar essas fases. Tem uma tendência, assim, a pessoa tá deprimida, não, mas vai ficar tudo bem, ou isso não é nada, ou isso é bobagem. E justamente isso gera uma sensação, assim, de que a pessoa não tá sendo compreendida. Porque aquela fase é necessária e fundamental. Então, respeitar. Tá junto, sabendo que é uma coisa normal. E que isso é importante que aconteça para uma elaboração e para uma aceitação. É claro, Luciana, que eu digo isso pensando numa diferença entre o que é uma depressão que tem a ver com uma situação que é normal, esperada e importante para a elaboração e diferenciar isso do que é um sintoma depressivo e que pode ser um transtorno mental que precisa ser tratado. Uma coisa que é super comum, inclusive na área da saúde, a gente tem a ideia, bom, mas é um câncer de mama, é normal que a pessoa fique ansiosa, que a pessoa fique triste, e isso gera um subdiagnóstico, muitas vezes, de um transtorno depressivo. Então a gente tem que ver, olha, será que é parte de uma depressão, de uma ansiedade normal, ou será que isso já virou um sintoma? Será que a pessoa daqui a pouco já tem redução de energia, já tem alteração do pensamento, alteração de sono? E por isso que é tão importante uma avaliação especializada nesse sentido. Até porque os pacientes que estão em tratamento, estão fazendo quimioterapia, por exemplo, vão ter fadiga, redução de concentração, alteração de sono, e isso se confunde com o sintoma depressivo. Então, o que é o quê? Tem que avaliar caso a caso para ver. Isso é muito difícil, a gente conseguir separar o sintoma que é mais psicológico, digamos assim, do orgânico, no sentido do físico, né? E o que está relacionado a sintomas depressivos e o que está relacionado a
efeitos adversos do tratamento. E aí, nessa fase, Uhum, se mistura muito, né? E aí é que eu acho que passa batido muito o subdiagnóstico, né? A gente uhum, acaba deixando de diagnosticar, né? Porque, bom, tá passando muito mal por causa da químio, já tem uma série de efeitos colaterais, é por causa disso. E às vezes sim. não é só isso, né? Uhum, uhum, Mas sim. eu acho que um ponto super importante que tu falou, que era onde eu queria Sim. chegar, em relação a lidar com isso, é que quando uma mulher tem um diagnóstico de câncer de mama, e aqui a gente está falando, claro, só de meninas, de mulheres, os Uhum, homens também têm câncer de mama, mas é muito mais uhum, raro, mas também podem ter. Mas falando especificamente das mulheres, quando uma mulher tem câncer, esse diagnóstico, não é só ela que adoece, é a família inteira, né? É isso que uhum, eu sempre digo, a família inteira vai sofrer junto, vai passar por, às vezes, muitas dessas fases que tu mesma disseste, né? As fases de luto, da negação, da revolta, não acontece só com a pessoa que está passando por isso, mas com a família, sim. e por isso é tão importante abordar isso nas consultas, né? E claro que o Uhum, mastologista e o oncologista, a gente não consegue abordar tudo isso numa consulta e nem é o nosso foco, e a gente precisa realmente ter uma abordagem multidisciplinar, né? Eu, na minha opinião, sim. todos os pacientes teriam que fazer uma avaliação. Se tá tudo bem, se tá Concordo. funcional, ok, passa para a Uhum, próxima. E isso a gente já vê em grandes centros, né? Aqui mesmo no hospital, no centro de oncologia, a gente tem um suporte assim de avaliação, não é bem assim o ideal como poderia ser, mas já é uma coisa muito boa uhum, ter esse acesso, né? Porque a gente vê muitos sim. serviços grandes que a gente acaba, né? Eu mesma trabalhei, né, muito em lugares maiores, assim, em Porto Alegre, a gente acaba não tendo sempre esse acesso para todo mundo, né? E Uhum, realmente é uma coisa que acaba influenciando bastante até na recuperação pós-operatória. A gente vê pacientes com que sim. é mais fé ou que estão, né, mais assim envolvidas com o tratamento, elas vão melhor. As pacientes que já estão um pouquinho mais tristes com alguns sintomas, elas vão pior. E assim vai, né, no decorrer de todo o tratamento, até às vezes a Uhum. chegar ao ponto de abandono, né, de tratamento, né, Julia? Exato. E é fundamental, Luciana, o tratamento. Tratamento de depressão, de ansiedade, tanto para paciente quanto para familiares. Né? Tava me Uhum, perguntando assim, o que é mais importante assim para a família? Primeiro, que a pessoa possa estar atenta a si, também para uhum, poder estar atenta ao outro. E que estar presente é o que faz mais diferença, estar junto, né? A gente tem ideia assim que, bom, momentos difíceis, momentos de crise, principalmente assim para quem está próximo, filhos, casamento, e que uma coisa que me ocorre é que os momentos de crise são sim sofridos, eu não estou minimizando de jeito nenhum o sofrimento, a ansiedade que pode causar. Agora, são nesses momentos que pode ter uma aproximação ainda maior, né? A gente vê casais que passam por coisas difíceis juntos e que uhum, seguem presentes um para o outro, o quanto isso pode ser significativo para uma relação. Então, eu uhum, acho que tem uma construção assim de poder entender que os momentos de fragilidade podem nos unir, uhum. inclusive. Então, essa abordagem integrada de família faz muita diferença para paciente e para os familiares. É super bonito isso que tu falou e muito oportuno, assim, linkando com aquilo que tu falou antes, que a gente tem que aceitar essas fases do paciente, estar junto, né? Ter empatia Uhum, de saber que aquilo, que a pessoa está passando por aquilo e que não necessariamente a gente precisa, assim, dizer alguma coisa ou fazer. A gente tem que estar junto, tem que estar ao lado, né? uhum, Ao lado da exato. pessoa, junto com a pessoa. E eu acho que isso que é o Uhum, mais importante. A gente vê muitas pacientes falam que às vezes elas querem só a presença, elas não precisam de ações grandes ou de uhum, grandes, né, palavras, elas precisam que as pessoas estejam ao lado delas e compreendam aquele momento delas sem uhum. julgar, né? Luciana, E até uma coisa que eu lembrei, ano passado, por coincidência, eu estava passando, tem aqui em Porto Alegre a Marcha das Vitoriosas. E eu estava aham, caminhando e quando eu vi
Na rua lateral estava tendo. Foi uma das coisas mais emocionantes que eu presenciei. Por quê? Uhum. Porque tu via não só a paciente que tinha passado por um tratamento e que estava em remissão de sintomas ou acompanhando e que estava comemorando isso, mas o quanto as famílias todas estavam envolvidas. Uhum. E não sei se já presenciou essa marcha, estão todas com as mesmas camisetas, enfim, Sim, maridos e sim. filhos Uhum. comemorando. E como foi uma coisa que emocionou, porque justamente isso, assim, eu acho que tem uma união que acontece em momentos difíceis. E que eu acho que Uhum. foi significativo nessa marcha, assim, que foi algo que apareceu ali. Então, que É, também tem esse lado. a gente vê quantos casais, e não só casais, várias famílias, como eles ressignificam a relação deles depois de Uhum, passar por uma coisa tão difícil. Tem o contrário também, uhum, alguns casais têm muita dificuldade e acabam até se separando, uhum. né? Mas Sim. o que a gente vê na maioria das vezes é uma união muito grande, né, da família, em torno da pessoa que está doente e casos maravilhosos, assim, a gente vê exemplos, como tu falou, super emocionantes, assim, gratificantes, né? A gente que assiste, assim, Uhum, um pouco mais de fora. E falando sobre família, Júlia, eu acho um tópico super importante, que foi uma sugestão tua da gente falar. uhum, Sabendo que a gente tem tido câncer de mama em pacientes muito jovens, extremamente jovens, e pacientes que têm filhos pequenos, né? Como dar uhum, essa notícia, como falar sobre isso com as crianças, né? A gente sabe uhum, que algumas se assustam muito com o tratamento, elas se assustam muito com a alopécia, com a perda de cabelo. Tem muitas crianças que têm muito uhum. medo de ver as mães sem o cabelo, né? Então é uma coisa, sem Sim. dúvida, se é difícil pra gente, imagina pra eles. E como é que tu sugere abordar, e não só para filhos, às vezes netinhos, né, que vão ver as Uhum, avós, ou que vão ver as tias, as sim. genras, enfim, né? Como abordar isso com a criança, o que falar para elas, como explicar? Uhum. Um primeiro ponto é abordar. Que Uhum, muitas vezes, assim, tem a ideia que, mas eu não vou falar isso, eu vou poupar a criança de uhum, uma notícia que pode ser difícil, que pode ser sofrida. Então, quem sabe a gente diz, né, que a mãe foi viajar, ou que daqui a pouco uhum, volta. E uhum. existe ainda, infelizmente, existe essa ideia de que não falar é poupar a criança. Uhum, Uma uhum, criança, independente da idade que tem, ela tem uma compreensão que não é uma compreensão só verbal do que é dito, ela uhum, capta o que está se passando. Então, se ela vê a uhum, mãe chorando, o pai chorando, ou tentando esconder algo que visivelmente está ali, ela sabe que uhum, tem algo que está acontecendo. E quando ela não pode falar sobre isso, porque de alguma maneira está sendo omitido, isso é muito pior. uhum, Eu costumo dizer assim que para criança é que nem aquela história do fantasma no guarda-roupa. Se tu diz para uma uhum, criança que tem um fantasma no guarda-roupa, ela não pode abrir, isso fica extremamente assustador, porque a uhum, fantasia que a criança cria é o que gera medo. Então, assim, bom, uhum, vamos lá, vamos abrir esse guarda-roupa, vamos ver o fantasma que sai dali, vamos ver o que a gente vai fazer uhum, com ele. Eu acho que essa é a melhor abordagem. Então, assim, sentar com a criança, é claro que isso depende da idade que ela tem. uhum, Perguntar o que que ela está vendo, o que que ela observou, se ela tem alguma dúvida, o que que ela quer saber, e ir gradualmente explicando de acordo com o que a criança vai pedindo. Dizer que ali é uhum, um espaço aberto para que ela possa falar, dizer o que ela quiser dizer. Isso é uhum, tranquilizador. Então a ideia do uhum, fantasma, só, por pior que seja o fantasma que está ali, vamos abrir a porta e vamos ver. Que uhum. fantasma é esse? Porque a fantasia é muito pior do que o que realmente está se passando. E para a criança isso é ainda mais intenso. Perfeito, eu acho que isso que tu falou, a gente teme muito mais aquilo que a gente desconhece, né? E as crianças, sem Uhum, dúvida, né, vai criando um monstro, exato. uma expectativa muito maior, né? Mas sem Uhum, dúvida é uma coisa que é um pouco difícil assim no dia a dia de conversar, porque a gente mesmo nem sabe direito como explicar para eles, né? Os meus filhos, uhum, eles quando eram desde menores, eles perguntavam: "Ah, mãe, o que que tu faz? O que que tu trata?" E para explicar para eles, né? Mas o que que é câncer? Por que sim. que câncer é Uhum, perigoso? Né? E aí a gente começa sim. a chegar
num ponto que às vezes a gente não quer falar com eles, mas que faz parte da vida também, falar da Uhum, morte, né? E das exato. doenças, né? Uhum. O que não é dito sempre fica mais assustador e fantasiado. Então, Uhum. não tem assunto que não possa ser abordado, mas abordado de uma maneira que a criança possa entender e metabolizar. Então, a Uhum. ideia de ir perguntando para a criança o que que ela sabe, o que que ela quer saber, se tem alguma pergunta. Tem livros até, né, que dá para usar e tentar Uhum. explicar através de um livro, de uma brincadeira. Isso para a criança é uma maneira de elaborar uma situação. Uhum. Então, depende da maneira que isso é feito. Sim, mas sempre nunca esconder e inserir eles dentro Exato. do contexto da família, né? Principalmente se é uma Uhum, pessoa que a criança convive muito, a mãe, obviamente, ou uma avó, uma tia, né? Eles têm uhum, que estar sabendo o que está acontecendo e que vai ficar tudo bem, mas tem que explicar para eles, né? uhum, E quando a exato. gente acha que não vai ficar tudo bem, né? No caso da gente ter uma paciente já terminal ou metastática, já Uhum, infelizmente eu já passei por essas uhum, situações com pacientes graves, assim, terminais e crianças pequenas. Como é que tu sugere uhum. abordar isso? Primeiro, essa ideia de sempre vai ficar tudo bem, não tem Não como existe, abordar né? isso porque a gente não tem Uhum, certeza nenhuma na vida. Na verdade, a uhum, gente tem que lidar com incertezas o tempo todo. E isso fica uhum, potencializado quando existe um diagnóstico de câncer. Então, uhum, informação é algo que diminui essa sensação de incertezas, porque se sabe algo que está ali, como é que vai ser o tratamento, prognóstico, quais são as chances de recidiva com o tratamento. Então, quanto mais informação, melhor. Para as crianças, quando se tem um caso metastático, um caso terminal, eu acho que é importante falar sobre isso com a criança. Dessa mesma maneira, perguntar, né? É claro uhum, que as crianças, dependendo da idade, têm uma noção do que é a finitude ou não. Até uns uhum, 5, 6 anos, a criança não tem essa ideia, né? uhum, Depois ela começa a entender, a compreender melhor. Então, isso depende muito do momento, né, do desenvolvimento que a criança está. Agora, sempre falar com ela sobre isso e alguém que possa estar junto e acolher os sentimentos que a criança vai ter. Porque a criança uhum, também precisa expressar. A criança também uhum, passa por fases, vai ficar irritada e vai brigar e vai chorar e tem que ser acolhida. Então, ter uhum. alguém junto, acolher isso, poder falar sobre isso sem esconder, é a solução que funciona para a criança poder elaborar. Uhum. E a criança, ela nem sempre mostra de uma forma tão óbvia, né? Às vezes eles têm Uhum, mudanças em pequenas coisas do comportamento e a gente tem que ir pescando, né? Porque não é, ele não vai te uhum, dizer assim, olha, nem sempre eles falam, tô triste, ou tô com medo, ou tô chateada. Eles têm algumas uhum. mudanças, assim, de comportamento e que quem conhece vai acabar percebendo, né? Inclusive, Luciana, assim, a maneira que os adultos lidam com a situação também reflete em como a criança vai lidar. Por exemplo, alguém que Uhum, sai correndo e não pode nunca chorar na frente de uma criança, passa esse uhum, tipo de mensagem. Então, uhum, bom, ok chorar na frente da criança. E uhum, explicar, olha, a mãe está uhum, chorando porque está chateada por isso, por aquilo, ou o pai está chorando por isso. É algo que é uhum, temporário, daqui a pouco a mãe vai melhorar. Tu quer um uhum, colo, quer ficar aqui uhum, comigo. Isso acolhe uma criança a uhum, poder também demonstrar os seus sentimentos e emoções. Se tem que sair correndo para chorar, a criança não sabe como lidar com aquilo. Então, uhum. poder vivenciar, é claro que isso tudo é adaptado para as fases e para a idade que a criança tem, mas poder expressar e mostrar que a criança também pode expressar as emoções. Uhum. É, a gente acaba ensinando pelo exemplo, né? Não só Também, nesse também. aspecto, mas em todas, né? Principalmente com criança, né? Exato. Muito bom, Ju. E me diz uma coisa, em relação
o que a gente poderia, assim, extrapolar para a questão, a gente já falou ali um pouco no começo sobre os pilares da saúde e tudo mais, em Uhum, termos de gerenciamento de estresse, de ansiedade, o que tu sugere, assim, não especificamente só relacionado ao câncer de mama, mas como é que a gente uhum. pode viver melhor e com mais qualidade de vida, principalmente nesses tempos de pandemia aí, que tá todo mundo Sim. muito estressado, muito ansioso, teve, né, muitas mudanças aí na vida de todo mundo e a gente viu no consultório realmente um aumento muito grande dos sintomas depressivos e da ansiedade. O que tu sugere, assim, até em termos de tratamento, de terapia e de outras Uhum, técnicas, assim, de, né, não sei, de mindfulness, de meditação, o que uhum. tu gosta de indicar, assim? Eu acho que tem vários pontos aí que são importantes. O primeiro é a gente identificar o que que é normal e o que que é patológico, até porque num período de pandemia e num período de pandemia com diagnóstico de câncer de mama, é natural que exista uma ativação adrenérgica, né? Que exista uma ansiedade, porque isso também nos impulsiona a lidar com situações de estresse. Nós sentimos ansiedade porque essa é uma resposta adaptativa, né? Nossos Uhum. ancestrais que viviam na selva e precisavam lutar ou fugir, eles sobreviveram se tinham ansiedade, se tinham essa resposta de ativação adrenérgica. Então a gente herdou isso. Então, é Uhum. normal que tenha tensão, medo, ansiedade em situações como essa. Agora, Taquicardia, né? exato, sintomas mais adrenérgicos. Agora, se Uhum. o sintoma físico passa a ser muito intenso, então a pessoa acorda com sintoma, tem coração acelerado, falta de ar, isso pode ser um transtorno de ansiedade, tem que ser avaliado e medicado se for o caso. Né? Então, a primeira coisa é a gente diferenciar o que que é normal, o que que é patológico. De uma maneira geral, estabelecer uma rotina, ainda mais em períodos de pandemia, dentro do que é possível. Uma das coisas que a gente observa, Luciana, assim, é que existem ondas, né? A primeira onda, a segunda onda, vocês devem ter Uhum. ouvido falar sobre Sim. isso. Uhum. E a quarta onda, que é algo que tem aumentado e a gente não sabe futuramente como é que vai ser, tem muito a ver com o desenvolvimento do transtorno mental nessa época de pandemia. A Uhum. terceira onda tem a ver com diagnósticos e tratamentos que não são feitos em função da pandemia. Então, eu teria um cuidado também nesse sentido, que tem pacientes que têm diabetes, por exemplo, e não tratam. Ah, mas eu não vou sair de casa, eu vou me expor a um risco de pegar coronavírus. Não, eu não vou fazer mamografia. E isso Uhum. gera um aumento de mortalidade por diagnósticos não feitos e tratamentos não realizados. Então a gente É. tem que ter cuidado com isso. Agora, no dia a dia, cuidar sono, exercício físico, pegar sol, ainda mais em momentos de confinamento, e lembrar que isolamento social é uma nomenclatura errada. A gente não tem que Uhum. fazer um isolamento social, é impossível, nós somos seres gregários e que precisamos do Gregários. outro. Então, a Uhum. gente tem que fazer um distanciamento físico agora, manter contato, conexões com Uhum. pessoas que a gente gosta, pessoas do trabalho, pessoas da família. Isso é o mais significativo, né? Que a gente possa ter relações, mesmo que à distância, que via Uhum. online agora nesse período, Uhum. mas manter essas Uhum. coisas agora na pandemia, enfim, ainda mais no momento em que se potencializa o risco dos transtornos mentais. É, isso, assim, para mim no consultório tem sido uma coisa super evidente, assim, né? Essa questão a gente vê de pessoas mais sozinhas, né? Ou que tem um núcleo familiar muito pequeno e que acabaram ficando isoladas de fato. E isso aumentou Uhum, muito os sim. sintomas depressivos e de ansiedade. Isso claramente. E acho que foi uma experiência de fato antropológica, né? Essa pandemia para todo mundo, porque nunca se Uhum, imaginou realmente como seria difícil manter um afastamento, quanto mais um isolamento, né, Júlia? Realmente é muito difícil. O exato. ser humano é gregário e a gente quer convívio, né? E A a gente gente precisa precisa. do outro. Precisa do outro em épocas de pandemia, precisa do outro se tem um diagnóstico de câncer de mama. Não tem por que encarar situações difíceis sozinho. Eu acho que essa é uma das mensagens assim que vale a pena passar, porque muitas vezes a pessoa
acha que tem que encarar sozinho, eu tô sofrendo, eu vou me isolar, né? Eu vou poupar meus filhos ou o marido. E o ser humano precisa do outro. É fundamental poder ter esse espaço, e não é um espaço necessariamente que tem que ser conversado, pode ser a presença do outro, né? Então depende muito de como é que a pessoa está lidando com isso, do que está precisando naquele momento. E a gente faz aí, então a gente termina, faz um giro completo do que a gente começou conversando, né, sobre a questão, então, da depressão, dos sintomas depressivos, da ansiedade e todos esses sintomas que aparecem durante ou depois do diagnóstico do câncer de mama. Falamos dos pilares da saúde, falamos como abordar, falamos como é importante a família estar perto e ter empatia e aceitar, né? Só estar junto muitas vezes já é suficiente, né? Sim. E a gente fecha o círculo, que era o que eu queria que tu comentasse para mim, que a gente tem mais alguns minutos, de uma questão bem polêmica, que todo mundo pergunta isso no consultório, as pacientes todas querem saber, bom, depressão e sintoma depressivo dá câncer, o contrário, né? Dá câncer, Júlia. Bom, aí tem uma questão, tem uma correlação direta. A gente sabe que tem um aumento da incidência, né, de câncer em pacientes que têm, de depressão em pacientes que têm câncer, Isso. mas se O um contrário é paciente verdadeiro? se um paciente tem depressão, hoje em dia tem vários estudos, Luciana, que mostram que transtornos mentais têm uma relação direta com inflamação. Aqui em Porto Alegre tem um grupo que trabalha, né, especificamente dosando marcadores biológicos e que a gente sabe que transtorno bipolar, que depressão tem fatores inflamatórios associados, né? Um equivalente a uma sepse, por exemplo, numa crise, né, de transtorno bipolar. Então, isso é muito significativo. Sepse que é uma infecção generalizada, né? Então, uma inflamação generalizada. E que tem essa associação direta com doenças mentais. Agora, se um paciente está deprimido, ele também se expõe mais a fatores de risco. Pode fumar mais, pode beber mais, fica sedentário, não procura um diagnóstico, daqui a pouco tem um diagnóstico tardio. Então, tem sim uma correlação direta com isso, né? Fora a questão da adesão no tratamento que a gente estava falando. E que um paciente que está deprimido ou ansioso não está no seu jeito habitual. Então, vai acabar interferindo diretamente nisso. Por que a gente tem que pensar nisso? Porque tem que, sim, fazer diagnóstico precoce, tem que fazer tratamento, mas não pode deixar de lado o tratamento dos transtornos mentais. Porque tem essa influência direta em fatores de risco, em fatores de proteção e tudo mais. Eu acho que é importante a gente abordar isso, por isso que eu deixei por último a gente abordar esse tópico que é tão polêmico e que tem também muito estigma, muito tabu, né? Como tu falaste, falar tanto de câncer, né? Tem pessoas que têm dificuldade de falar a palavra câncer e falar de saúde mental, mas eu acho que nunca se falou tanto em saúde mental como hoje, né? Como hoje em dia. Eu acho que está começando a quebrar esse tabu e a desmistificar um pouquinho, porque justamente a gente vê que isso é o cerne da questão de muita coisa. Quando a saúde mental da gente não está em dia, o resto todo não vai estar, né? E aí, nos pilares da saúde que a gente falou antes, então, eu acho super importante, a gente precisa bater nessa tecla, o pessoal tem que falar sobre isso abertamente, tem que conversar em casa, né? A mesma história que a gente estava falando antes ali das crianças e da família, assim como tem que conversar sobre um diagnóstico de câncer, tem que conversar sobre os sentimentos, sobre sintomas depressivos, sobre poder se abrir sobre isso para buscar tratamento, né, Júlia? Sim. Luciana, eu queria complementar a tua pergunta, que tem uma coisa que eu acho que é fundamental dizer. Isso assim, bom, o que que dá câncer? É depressão? O que causa? Esse é um ponto central porque a gente sabe que é multifatorial, que tem inúmeros fatores de proteção, de risco, história genética, enfim, que são várias questões que podem ser fatores, que não é um fator. Mas tem
um ponto que às vezes acontece num luto disfuncional, que é a ideia de encontrar um culpado. Então, assim, por que comigo? Por que agora? Ah, deve ter alguma razão. Então, o que que eu não fiz? O que que eu deixei de fazer? Será que eu tinha isso? Será que foi, mas então exercício físico protege? Ah, então foi porque eu não corri a maratona que eu tô com câncer de mama. Isso é uma coisa totalmente disfuncional e prejudicial, porque não existe um culpado, existe uma série de fatores que contribuem e às vezes é uma tendência humana, a gente precisa encontrar um culpado, porque bom, aí, tá ali, então é quase que encontrar, né, algo que justifique, porque a gente não sabe, não consegue lidar com incertezas que existem na vida. Então, cuidar nesse sentido para que isso não aconteça de uma Julia, maneira disfuncional. perfeita a tua colocação para a gente finalizar. Eu acho super importante isso. Esses tempos a gente estava conversando num grupo sobre todas essas orientações que a gente dá para os pacientes, né? Em relação à qualidade de vida, todos esses pilares da saúde, né? A Uhum, gente tem que fazer isso para a gente viver melhor. Não é uma garantia que a gente não vai ter câncer. Eu acho que é importante as uhum, pessoas saberem disso, que é o que tu falaste, buscar um exato. culpado e ir atrás. Não, a gente vai ter todos esses cuidados, se alimentar bem, exercício físico, sono adequado, gerenciamento de estresse, mindfulness, tudo isso são pilares para uma vida boa, para uma vida saudável. E a Uhum, consequência disso vai ser ter mais saúde e reduzir o nosso risco de ter câncer, mas não é uma garantia. A garantia é ter uma vida uhum, boa. É fazer tudo isso para ter uma vida saudável, né? exato. E que os momentos de crise possam servir para a gente repensar. Repensar coisas na vida, o que que eu posso fazer para melhorar, o que que eu quero modificar na minha vida e que pode ser benéfico para mim, para minha família. Momentos de crise, momentos difíceis, pandemia, câncer de mama, também servem para isso, para a gente questionar coisas na nossa vida e modificar. E ressignificar. A gente tem Hum, tantos momentos bonitos assim das pacientes quando a gente vai dar aquela alta de 6 meses, às vezes de um ano, de 5 anos, e as uhum, pacientes falam pra gente, olha, eu nunca vivi tão bem, eu nunca fui tão feliz, as coisas nunca significaram uhum, tanto pra mim. E não que dá graças a Deus de ter tido a doença, mas que entendeu aquilo como uma forma de mudança, né? E de viver melhor. uhum. Então a gente vê tantos exemplos tão bonitos, né, que podem acontecer falando Uhum. especificamente disso, né? É que momentos difíceis podem realmente ressignificar e fortalecer tanto questões internas quanto vínculos que a gente tem com família, com amigos. Então tem esse lado que vale a gente ter em mente, assim. Então tá, Uhum, Júlia, estamos terminando aqui, tem mais uns segundinhos. Eu queria te agradecer uhum. muito. Olha, eu adorei, tá? Eu ficaria conversando contigo mais 2 horas. A Também. gente teria lives aí Uhum, para muito, é um uhum. assunto muito extenso e muito Verdade. complexo, né? Muito delicado, com muitas coisas aí. Uhum. Mas te agradeço muito, obrigada, tá? Obrigada, foi ótimo mesmo. Acho que superou todas as expectativas, tá? Um conteúdo muito bom. Acho que tu nos ajudaste bastante, tá bom? Um beijo, Eu que obrigada. te agradeço, Luciana. Foi muito bom mesmo. Muito bom poder dividir contigo, enfim, com as pessoas que estavam também nos assistindo. Foi um prazer estar aqui contigo. Então tá, um beijão, tá? Até a Uhum. próxima. Também, Tchau, tchau. também. Até mais. Até Obrigada lá. para todos por terem assistido. Tchau, Júlia. Também. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.